Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês um assunto muito importante, como todos os outros que eu trago aqui para vocês, que é como está a situação dos brasileiros que vivem em Portugal. Vou falar tanto daqueles que já estão lá tentando se legalizar, também daqueles que estão chegando e enfrentando esses novos desafios. Para você que não sabe, Portugal mudou todas as regras, né? E se você pensa em vir para cá, fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu tenho certeza que será muito útil para você evitar dor de cabeça. Porque antes a legalização era pelo CEF, depois passou para a AIMA, agora já mudou de novo. Nos últimos anos, Portugal se tornou um dos destinos mais procurados, um dos favoritos pelos brasileiros. E não é à toa que ele é um dos destinos mais procurados. Não é só por causa da cultura, mas também por causa da língua, o mesmo idioma. E também promessa de ter uma vida muito mais estável. Mas no início de 2025, essa realidade mudou muito. As regras de imigração estão mais rígidas, o processo de se legalizar está mais demorado e também a paciência do povo está sendo testada todos os dias. Gente, não é só na área da legalização, não, tá? A saúde portuguesa virou um caos pelo excesso de contingente de imigrantes lá. E muitos brasileiros que chegaram há 2, 3 anos ainda estão esperando uma resposta do CEF, o do AIMA, que é o novo serviço responsável pela imigração. Mas depois do AIMA já teve outro que eles criaram, mas a gente vai falar disso mais para frente. Esses protocolos e esses brasileiros vêm vivendo uma verdadeira montanha-russa de tensão e de paciência. Isso gera insegurança e você tem que ter muita resiliência. Fica muito mais difícil para conseguir trabalho formal, abrir uma conta no banco e alugar casa, que é o mais importante na maioria dos casos. Mas apesar de tudo isso, muitos estão se mantendo firmes, trabalhando em áreas como limpeza, construção, restaurantes e até abrindo negócios próprios. Porque em Portugal não é como a Bélgica. Em Portugal, você mesmo ilegal, você tem como trabalhar na limpeza ou na construção civil, que a, o controle não é tão firme quanto aqui na Bélgica. Mas quem está chegando agora encontra um cenário diferente de quem já chegou uns anos atrás. Antes era mais fácil arrumar um trabalho, né? Mais rápido, mesmo sem documento. Hoje, com o aumento da imigração, a concorrência está cada vez maior, até para trabalhos insalubres como limpeza e obra. Os aluguéis estão caríssimos e é preciso dividir apartamento com outras pessoas para que você consiga viver dignamente. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é a burocracia. Já não dá para contar com a mesma agilidade nos processos. Muita gente chega cheia de esperança e acaba se frustrando nos primeiros meses. Porque antes, quando era o CEF, o nosso processo ele era muito mais ágil. Hoje não. A AIMA ela depende de muitas outras coisas e muitas vezes de boa vontade para pegar os processos. E esse sonho de morar em Portugal, você tem que estar na sua mente que você vai encarar esses desafios e muito mais. As filas enormes nos consulados e muitas vezes dificuldade até para encontrar casa para morar. Muitos brasileiros acabam trabalhando em subempregos, mesmo tendo formação acadêmica no Brasil. É isso que eu falo para vocês. Quando vocês se prepararem para vir, prepara a mente também, porque nem sempre vai ser fácil. O nosso lado emocional pesa. A distância da família é um choque. E mesmo sendo um país de língua portuguesa, nós sofremos muito. Eu falo nós porque eu já passei por isso também. Eu morei 10 anos em Portugal e eu amo aquele lugar. Mas eu sei que a realidade hoje é outra. E também a gente tem que ver que nem tudo é negativo, né? Os brasileiros conseguem se regularizar, depois eles conquistam as coisas dele e, tendo persistência, tudo se arranja. A comunidade brasileira é muito forte em Portugal e eles são sempre unidos, entre aspas, nem sempre. Mas tem as igrejas, tem os pontos de apoio que eles podem buscar ajuda. E quem consegue passar pelas primeiras dificuldades, muitas vezes se estabiliza e tem uma qualidade de vida que veio buscar, graças a Deus, né? Nem todos têm a mesma experiência. Uns conseguem mais rápido, outros demoram mais. Se você está pensando que Portugal é fácil, não é, mas é possível.
Não é um mar de rosa, é preciso se planejar, organizar, ter paciência e pé no chão, mas se consegue. E uma das coisas que eu falo muito é pesquise. Pesquise quem já mora aqui, entra nos grupos, fala com os brasileiros que estão morando lá há mais tempo, para que eles venham te dar um ponto de vista mais próprio. Portugal pode ser uma nova vida, mas você tem que ter muita resiliência e pé no chão, porque Portugal você já não ganha muito dinheiro. Você vai conseguir organizar a sua vida, mas ganhar muito dinheiro, dependendo da sua área de formação, não. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, porque a vida dos brasileiros em Portugal hoje, ou a maioria que já está lá, ou aqueles que estão querendo vir, muitas vezes ficam querendo saber como está a situação atual do Brasil, dos brasileiros em Portugal, e eu tô te falando, com planejamento, organização, dinheirinho para a hora da emergência, tudo dá-se um jeito. Mas se você vem para cá já com o seu trabalho arranjado, já com sua casa arranjada, esse vídeo não é para você. Mas manda para aquela pessoa que você sabe que tem um sonho de conhecer Portugal e não sabe por onde começar. Lembrando que Lisboa, as grandes capitais, é mais complicada porque o excesso de imigrantes é maior. Uma dica é procurar aldeias, vilas um pouco mais distantes dos grandes centros, que assim você consegue casa com mais facilidade e mesmo que você precise muitas vezes pegar transporte, às vezes vale mais a pena. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo.